ouvindo Papo Lendário, o podcast de mitologias do projeto Mitografias. Quer conhecer sobre mitos, lendas, folclore e muito mais? Acesse mitografias.com.br. Muito bem, ouvintes. No ano passado a gente fechou a trilogia de antologia do Mitografia sobre mitologias. Como era o terceiro aí para fechar, então a gente fez com o tema de Trindades. E como fechou esse ciclo aí de antologias, e foi legal pra caramba fazer isso daí, deu um puta trabalho, né? Mas foi legal, valeu muito a pena. E eu acho legal agora pro ouvinte aí a gente conversar sobre essas 3 antologias. Tá aqui hoje eu e o Andrioli, que a gente dirigiu, né, todas as antologias, fez a revisão, fez toda ali a parte de organização. E então também com a Nilda, aí da equipe que leu aí as antologias. Então é legal ter uma visão de alguém como leitora. Olá, povo. E aí, pessoal? Prazer estar aqui de novo, né? E encerrando, que nem o Léo falou, esse ciclo. Não significa que não possa ter alguma coisa no futuro, né? Mas pelo menos nesse formato a gente chegou num ponto bem bacana e é legal fazer esse fechamento, né, Léo? Eu pensei nisso fazendo como respeito tanto aos autores como também com os leitores. Obviamente, esse episódio vai estar com spoilers aí dos 3 números, então já fica avisado aí. O volume 1, Mitos Modernos, tem na editora Penumbra, você pode comprar lá pelo site, vai ter o link no post. Os outros números, o 2 de Mitos de Origem e o 3, Mitos de Trindade, tem o link aí para você baixar de forma gratuita. Por enquanto, né? Quem sabe aí no futuro. Deixa eu fazer uma puxada aqui antes da gente seguir. Me diga aí, ó. Eu sei que pro pai é difícil, hein? Mas qual que é o seu filho favorito aí entre os 3? Eita. Nossa, aquela pergunta é difícil, hein? Olha, não querendo deixar os outros 2 assim de lado, né? Não vou falar que tem um favorito, mas tipo, gosto muito do primeiro por ter sido o primeiro. Então é o primogênito. E ele é o que dá pra pegar no colo, por enquanto. Sim. Uma pena o pessoal aí que não aproveitou, né, de fazer o download na época, agora só comprando, né? Sim. Pra mim também, cara. O primeiro, assim, ele é o mais aberto, se você for pensar, né, da temática. Ali não tem uma temporalidade certa, o pessoal mandou ali contos que se passam em vários momentos muito distintos. Então ele é talvez o mais plural, e por isso, né, muita gente pode ter achado até que era o menos focado, mas para mim foi o meu favorito, porque a gente conseguiu mostrar que dava para fazer, emplacou aí um prêmio, né? Depois a editora, pô, foi demais, cara. E assim, eu vi como pegou o pessoal de surpresa quando a gente começou a anunciar, tanto que a gente deu continuidade por causa desse sucesso aí que teve, né? Ele conseguiu o prêmio, lançou pela Penumbra, tudo, então a gente viu que valia a pena ter continuações. Mas realmente, então, esse boom que teve aí de mitos modernos, acho que foi legal. Me surpreendeu, isso comparando com os outros, mas acho que isso é uma coisa muito pessoal minha, por eu já estar inserido muito nessa temática, né, de mitologia, que eu, ao ver a opinião das pessoas, mesmo antes da gente lançar o terceiro, mas quando a gente já tinha lançado o tema em si, muita gente achou um pouco complicado. Parece que a dificuldade foi aumentando. Do 2, aí aumentou mais assim pro 3, né? E, de certa forma, é legal, né? Aí aumentando o nível, assim. Mas eu não esperava tanto, assim. O pessoal achar o de mito moderno talvez o mais fácil de pensar em alguma narrativa. Mas legal ver essa forma aí, né? Que pra mim, não sei. No Mitos Modernos, como ele tinha essa proposta, né? Só mande um conto trazendo o mito para um outro tempo que não o tempo mítico, né? Um tempo mais contemporâneo, assim. Então muita gente até tinha a sua história já pronta, né? Mandaram ali nos primeiros dias até pra gente. E nos outros puxou mais, né? Então aí veio Mitos de Origem, que estava contando sobre a origem do mundo, a origem das coisas, a origem da técnica, a origem de povos. O pessoal teve que dar uma puxada. E no Mito de Trindade,
como escapar dos clássicos, né? Foi até Sim, difícil. sim. Assim, não vou nem dizer que a Trindade cristã foi um grande empecilho, mas para a gente, até na seleção, foi: será que a gente precisa de tantos contos assim sobre parcas, sobre Nórnias? O pessoal foi muito nisso, né? Então acabou sendo essa dificuldade. Mas duas experiências para mim que me marcaram muito, né? Eu levei uma tiragem minúscula de exemplares, minúscula mesmo, eram 5, para Flip, lá em Paraty, para a Feira Literária Internacional de Paraty, 5 exemplares da Antologia Mitografias, volume 1, antes de sair pela Penumbra. E eu só deixei ali para marcar minha presença, né? E quando eu terminei a minha apresentação lá na Casa Fantástica, eu vi gente saindo correndo para comprar o livro. E ele vendeu tudo. E eu fiquei pensando, caramba, se tivesse aqui, né? Mas como é que teria sido isso? E aí eu já tive aquele gostinho super bacana de quando a gente foi fazer realmente o lançamento no fim do ano, lá em São Paulo. A gente ficou umas 5 horas lá, conversando com o pessoal, autografando, e toda hora vinha gente. Nossa, cara, foi muito especial. Sim, sim, é verdade. Não pode esquecer a data aí do lançamento. Foi muito legal que a gente ainda conseguiu fazer o lançamento, foi no dia 8 de dezembro, o lançamento físico, e ao mesmo tempo a gente estava lançando no mesmo dia o volume 2 Sim. em versão virtual. Nós estamos muito sem referências ou estamos com referências muito dispersas e estamos precisando reconstruir essas referências. Então a gente está tendo muitos filmes, muitas séries e tudo mais falando de mitos ou criando mitos novos, e eu acho que nisso que a antologia pegou, sabe? Quando chegou a primeira ainda foi mais surpresa, porque são pequenos contos falando disso, desses mundos que muita gente está criando por aí também, mas através de livros enormes, videogames enormes, séries, né, de 3, 5, 10 temporadas, ou o que seja. Então é uma coisa que está acontecendo. Independente se você pega um livro, como a gente fez, né, um livro de contos, um livro brasileiro, um livro que o primeiro foi um pouco mais aberto, mas agora mesmo os outros dois, que vocês contaram um pouco, dificuldades um pouco maior para conseguir ter esses contos, né? Porque você já delimita um pouco mais origem, trindade e o que seja. Mas eu acho que mesmo assim eles são interessantes por isso, porque já está direcionando uma coisa que estamos no espírito dessa época. A gente está precisando de novas referências ou reviver as referências antigas. Tanto que o fantasismo, a criação fantástica brasileira e mundial está ficando em alta porque a gente está precisando disso. E eu acho que os livros vieram bem numa época que todo mundo estava querendo ler sobre isso. E aí a gente tem contos maravilhosos, contos razoáveis, e contos que eu gosto e outras pessoas não. E aí a gente tem, né, toda essa troca, mas porque tem vários estilos aqui dentro também, né, todos esses contos, né? E isso eu achei uma coisa interessante quando vocês fizeram, quando vocês tentaram colocar vários, não só mitos diferentes, mas estilos diferentes, né, de escrita. E eu acho isso um cuidado muito, muito bom que vocês tiveram na fazer isso, porque isso agrada, inclusive, porque senão fica todo mundo escrevendo no estilo épico. É interessante ter essas narrações diferentes que foi colocado. Narrativa, mitos, né? Agora nesse da Trindade, tem um que faz uma mistura de tempos entre passado, presente e futuro, e vários tempos diferentes, você tem que ficar tentando entender o que está acontecendo ali, e isso é bom, né? Eu achei muito bom como vocês tiveram esse cuidado. Eu acho que isso, sabe, assim, enriquece, e eu tenho certeza que muita gente vai partir desses livros para criar outras coisas, sabe? Vai virar uma referência no tipo de escrita, no tipo de coisa que pode ser feito. Eu e o Léo fomos os organizadores das 3. As 2 primeiras tivemos o Lucas também. No terceiro entrou a Isa na organização. Mas no segundo nós também acrescentamos a Jana Bianchi como mais um olhar na seleção de contos, né? E isso é bem interessante, assim, porque tem contos, por exemplo, que entraram e eu não gostava tanto. Mas a gente trabalhou junto ali e tal, fazia parte ali do corpo do livro. E eu vi muita gente falando que aqueles eram contos favoritos dela. Selecionava assim, qual que é os contos que você mais gostou? Aí tal, e daqui a pouco vinha aquele lá, falou, puxa vida. Então, que bom que esteve ali, né? Porque que bom que não é só o meu olhar, porque não é suficiente, né? Uma pessoa só, não é o meu gosto, não é o meu padrão, é esse conjunto que a gente acabou formando, né, Léo? Isso eu achei muito legal. Quando eu ouço as críticas, até vamos ver se quando esse episódio sair já vai ter críticas aí do terceiro. Tô curioso pra ver, mas do primeiro e do segundo que já saíram, já fizeram podcasts falando. Foi interessante ver isso daí, de as pessoas gostarem muito de uns e outros gostarem muito de outros, sabe? Tá bem variado. Eu falei, nossa, que legal.
Não teve nenhum que todo mundo odiou, sabe? Todo mundo achou ruim. Não, sempre tem alguém ali que gostou bastante de tal conto. Foi muito legal. Antes de entrar aqui nos contos em si, até, isso vale para as 3 antologias que eu vou falar, que uma coisa que foi uma das coisas que eu mais gostei foi de ter me aproximado de alguns autores que tem. Alguns eu já conhecia por ouvir em alguns podcasts ou seguir nas redes sociais, mas era uma coisa um tanto quanto distante. Depois que a pessoa escreveu, que a gente entrou em contato e aí acabou indo no evento, ou então em outros eventos eu acabava encontrando, eu me aproximei muito desses autores. Então isso também foi muito legal, sabe? Uma coisa pessoal. E isso é legal, né? Se a gente foi agregando gente, então no nosso lançamento mesmo lá veio vários autores de outros estados também, né? O Bruno Leandro veio do Rio de Janeiro, Paulo Teixeira veio da Bahia, eu acho, né? Muito legal. E aí todo mundo ficou feliz ali, todo mundo compartilhando aquele momento, né? Foi demais. E uma coisa que eu acho bem bacana também foi da seleção, vendo gente assim que os nomes se repetiam, né? A pessoa tentava mandar de novo o conto. No primeiro ela mandou ali, não entrou, no segundo mandou, não entrou, no terceiro, de repente, pá, emplaca. Não é questão de, o nosso livro é o padrão. Não é isso. É que as pessoas estão continuando escrevendo suas histórias, né? Elas estão melhorando como escritores e, de repente, elas chegam com uma puta história ali que tem tudo a ver com o nosso tema, né? Um exemplo que eu até já falei para ele é o Áureo J. O Áureo, ele chegou com um conto super legal pro volume 3 e ele tinha tentado entrar nas outras 2 e não deu. E, de repente, né, casou ali perfeitamente com uma história super, super diferente, né? Um que eu acho que também encaixa nisso daí é o próprio Bruno Leandro. Ele participou da primeira e da terceira. Os dois tá legal assim, mas você vê a evolução dele do primeiro volume pro terceiro ali. Bom, então a gente já pode aí começar a falar dos contos em si, dos mitos que são tratados neles. No Mitos Modernos, então a gente tem o primeiro conto, que é da Isa Próspero, que é a Calada. E no caso se trata da sereia. E eu acho muito legal que ela trouxe a sereia grega, porque eu tenho sei lá, algo pessoal nisso daí, de que quando fala de sereia todo mundo imagina a mulher peixe. Uhum. Mas nos gregos mais antigão mesmo ali, elas eram mulheres pássaro, né? Com corpo de pássaro e então, a cabeça humana, né? E é algo mais monstruoso, é algo mais nocivo, né? Eu achei bem legal o jeito que ela tratou e essa é a sereia que todo mundo aí já conhece aí muito o mito em si. E ela trata muito da questão também do canto, né, da sereia. Ela pegou bem o estilão grego mesmo, bem o que é marcado na mitologia. E esse conto também, ele marcou, né, uma estrutura pra gente que foi os melhores contos abrem e fecham a antologia, né? Uhum. Aqueles que eram mais unanimidade entre nós, a gente acabava pensando, qual que vai abrir, qual que vai fechar, que era para já dar uma expectativa para o público de como que vai seguir o livro, né? Eu acho que isso é bem importante, por isso que eu gosto muito desse conto da Isa. É um conto sobre sereias, né? Só que não é aquela coisa do navegante, uma coisa que talvez tente emular um Odisseu, né? Que é onde todo mundo lembra que ela aparece, apesar de não aparecer só nisso, né? É uma investigação policial. E um assassinato para ser desvendado, né? Isso prende Então, é você. uma história policial ali, você não tá esperando mitologia com história mas por que não? E foi o primeiro conto da Isa publicado, hein, gente? E a Isa agora é essa potência aí da ficção brasileira. Inclusive, foi o que a gente considerou um dos melhores, então a gente colocou ela em primeiro, né? Como a gente falou, esse esquema que a gente faz, né? Do primeiro e do último serem os na unanimidade. No segundo volume, ela foi o que a gente considerou o melhor, que é o que se torna a capa e fica no final do livro. E no terceiro, a gente chamou ela para participar da equipe. Né? Então... Bom, vamos já pro próximo também, porque vamos ter vários aqui. O próximo é o do Bruno Leandro, né, que a gente tinha citado, que é o Mãe de Fogo. É uma personagem nacional que é baseado no da Mãe de Ouro. Né? E na verdade existem as mães, né? Todas as coisas têm mãe. Então, assim, a Mãe do Fogo é a Tatamanha, né? Que é um mito também, assim, que já foi trabalhado no século XX, no começo do século XX ali, pelos modernistas.
Mas tem, além da Mãe do Fogo, temos um outro mito ali que combate ela, né? Não era o Boitatá? Se não é Boitatá, é um mito semelhante. Os dois mitos de fogo estavam disputando ali, né? E aí por isso que o personagem ali do Bruno Leandro, ele era um aprendiz de uma feiticeira, e essa feiticeira, na verdade, era um ser folclórico, né? E aí ele tenta resgatar ela porque ela foi presa pela sua inimiga. E aí esse é o mote da história, né? Por isso que é uma história de muita aventura, né? Tem as séculas ali que tentam impedir ele luta, derruba eles com seus poderes mágicos e lâminas. É um classicão, assim. Uma coisa bacana a gente pegou pelo clima da aventura mesmo. Autores e ouvintes, nos desculpem se a gente não lembrar de todos os elementos míticos aí, mas é porque são praticamente 30 contos aí, se for juntar todas, né? São mais de 30. Mais de 30. Que 37, eu acho. Caraca, quase 40. Então, mas a gente vai lembrando aí aos poucos aí. Próximo conto, Coração Dedo Duro, do Romeu Martins. É um conto muito curtinho, assim, que foi um dos primeiros que a gente recebeu e acabou ficando porque a gente queria também trazer uma coisa do humor, né? Não é a primeira vez que eu vejo o mundo pós-morte ser tratado como uma burocracia. E nesse caso ficou muito legal, porque a burocracia também pegou a questão geográfica, tipo, essa aqui é minha jurisdição. Bem engraçado isso, né? Tipo, porque eu já vi burocracias de outros tipos, tipo, que chega no céu, tem que preencher papel, se vai passar ou não, sabe? O principal elemento mítico é o Anubis, aquele que vai guiando o personagem principal. Né? Então o Anubis, já falou bastante em vários episódios, é o deus que tem cabeça de chacal, e ele que é o que enfaixa, faz a múmia, prepara tudo, e ele que guia realmente as pessoas quando a pessoa morre, que aí até no conto é isso, né? Ele vai explicando pro protagonista como que funciona isso daí, a questão de pesar o coração dele, né? Então é ele que vai guiando. E esse próximo aqui, gente, o Sinfonia da Saudade, também foi um conto que fez muito sucesso, né? Chorei muito lendo. Gente, que escrita maravilhosa da Jana Bianchi, gente, nessa história. Porque ela é muito sensível, né? Eu achei, pelo menos, muito sensível a construção. Muita gente pode achar que é estranha esses elementos do Oriente Médio na nossa cultura, mas eles não são, porque o Brasil tem um contingente de libaneses, sírios, turcos aqui muito grande. Aquilo que acontece na história dele se encontrar, do ser mítico se encontrar com um nordestino que está morando num cortiço no centro de São Paulo, gente, isso é extremamente possível. Quem conhece São Paulo... Muito metropolitana, né? E no centro de São Paulo pode não estar morando todas as famílias, mas boa parte dos negócios dessa população, desses migrantes turcos e libaneses e sírios, estão no centro de São Paulo, a 25 de março, que é aquela rua que todo mundo vai fazer compra. Aquilo ali surgiu por causa desses mercadores, por causa dessa população. E a história é muito legal, porque isso, aí ele vai parar numa outra região do país, com outra cultura, com outro hábito, e escrito de uma maneira tão linda que... O que acontece nesse conto, né, para quem não leu, temos um marido que é como se fosse um gênio, né? Cada vez que ele usa seu poder para conceder o desejo para alguém, ele tem que abrir mão de parte das suas lembranças. Então ele acabou vindo pro Brasil, né, uma migração. Cada vez que ele vai usando seu poder, então ele vai esquecendo da sua terra natal, da sua família, das pessoas que ele convivia, né, que ele gostava. Então já tem um dilema ali muito, muito forte, muito bonito, né, que é essas coisas de quando a gente não quer perder aquilo que se passou, mas também, né, tem uma coisa ali na sua frente que você precisa fazer. Então ele é uma história muito tocante mesmo. Eu não gosto tanto quando ele vai para o Nordeste de verdade, assim, quando ele vai realizar o desejo, né, e muda de região e vai lá para o sertãozão para levar o cara de volta para sua terra, né? Ali o conto me perde um pouco. Mas toda aquela relação, quando tá em São Paulo mesmo, eu acho impecável. Sim, eu que moro aqui em São Paulo, fui identificando muito, assim, sabe? Você percebe o local mesmo em si. Eu achei muito, muito legal ali. Como também outro conto que a gente dela vai falar mais pra frente, é bem emocionante, né? Você vê que o foco dela tem aquela coisa, fazer o leitor chorar. E em sequência a gente tem o conto Sem Cabeça, que é do Andreoli. E aí, Andreoli?
muito bacana, assim, para mim fazer, porque as pessoas lembram dele até hoje, né? Eles falam do Sem Cabeça, falam do Inácio, que foi meu protagonista. E por mais que teve uma crítica lá, que bem, uma crítica curiosa, né? Falando assim, um personagem sabe tudo, não sei o quê, que saco isso. Mas, gente, é a história que eu contei. O que eu posso fazer? Né? Os elementos para mim funcionavam daquele jeito, então ali foi o melhor que eu pude oferecer ali e eu curti demais. Foi meu primeiro conto publicado num livro e depois virou físico, e é um dos que eu mais gosto até hoje, com certeza. Sem Cabeça também é uma história de investigação, né? Mas no caso, uma investigação rural. Aconteceu a morte de um padre e de algumas outras pessoas numa cidade do interior, a ver com fogo, a ver com incêndio. Então, um jesuíta acaba indo lá para investigar. E esse cara ele não é só aquilo que todo mundo acha, né? Eu gostei demais de ter feito. Eu achei que você conseguiu trabalhar bem, né? Aquilo que você já falou em outros podcasts e tudo mais, que é a questão da mula sem cabeça, a questão da opressão, né? Como é um personagem que uma maldição recai só sobre a mulher, né? Tem isso, seu personagem meio que não sabe tudo, mas deu a entender, pelo menos eu entendi meio que, sabe quando um Sherlock Holmes ou um Poirot, sabe? Aqueles Sim, personagens de detetive que vai e que olha um pouco, vai olhando e vai sacando as coisas que os outros não sacam, né? Eu entendi ele meio como isso. E, era a sabe, não ideia, é a assim. primeira vez que isso acontece. Por exemplo, no Nome da Rosa também aparece um monge lá que parece um Sherlock Holmes e realmente Uhum. meio que destoa de tudo que tá acontecendo lá, né? Sempre destoa, mas é um tipo de personagem que é um personagem que sempre destoa, é um personagem que muita gente não gosta, justamente por ser desse tipo, né? Ser muito sabichão. É um personagem que na vida real provavelmente muita gente não ia gostar da pessoa. E detalhe, inspirado num chefe meu, que realmente acontece isso. Tem muita gente que não gosta. Que eu vi que é para vender essa imagem mesmo, né? Então, comprando essa ideia dele ser o cara sabe tudo ali, eu acho que vale muito a pena essa ideia. A gente não sabe muito sobre folclore, né? O público em geral. Então, quem sabe vai percebendo coisas que os outros não percebem, né? Então, também foi um pouco dessa ideia. Dos 3 contos seus, esse é o que eu gosto mais. Esse eu gostei demais também. E eu gosto principalmente por causa do personagem. Você vê que o conto ele gira em torno do personagem ali. Bom, e o próximo que a gente tem é do Paulo Teixeira, que é o Ponte para Acreditar. Tem muitos elementos ali míticos e místicos, né, em si. E ele se passa no futuro. Isso eu achei interessante, que todos esses aí eram mitos modernos, né, então era para tirar, né, do tempo do tempo mítico em si, e mesmo que não seja o foco tanto do conto, você percebe que ele é um futuro. Ele é no nosso futuro, né? Assim, foi interessante ali, mas o foco é a questão dos personagens de serem bruxas e troll, né? Que é o principal elemento. E aí você vê, quando você percebe que na história está se tratando de um troll, Um troll bebê. Criança, né? Criança. você entende muito ali também o título, que é a ideia do troll que fica na ponte. Isso é legal, a brincadeira que tem também aí com o título. É engraçado isso, porque muita gente tem a imagem do Troll do Senhor dos Anéis, né? O ser grande, lutador, que vira pedra quando tem contato com o sol, mas muita gente não sabe essa ligação dos Trolls com as pontes, né? Que é um elemento muito comum na Europa, né? De que você tem que pagar pro troll para passar a ponte. Quando eu olhei assim, falei, ponte e tal, mas a hora que eu vi troll, troll tem tudo a ver com ponte. A gente aqui não tá acostumado com isso, né? E é o que é o mais rico do mito do troll, né? Proteger algum lugar, né? Tentar defender ali o seu território, cobrar o pedágio, né? De quem passa. Bom, e o próximo é do Ramat. Ele também participou nas antologias aí também ajudando na parte da revisão. E no conto dele, que é o E Tudo Vai Ficar Pior, é uma salada de personagens de divindades. Não dá pra ficar citando o que ele usou em si, porque tem muita coisa. Se não me engano, esse daí, na verdade, é de um mundo já criado por ele. Acho que ele tem outras histórias que se passa nesse mesmo mundo com as divindades em si, né? Então faz uma ligação, apesar que é fechada essa história. Teve até mais ou menos assim, meia página inteira, que era
pura referência do romance, né, dele. E aí eu até, enquanto editor, eu sugeri, né, cara, corta isso aqui, que isso aqui não faz sentido. Aí ele falou, não, mas é importante, por causa dos leitores do meu livro, isso aqui acabou ficando. Mas paciência, né? Mas, assim, é uma história de aventura. Quem consegue embarcar ali vai se divertir. Tem tiro, tem feitiço, é uma piração total. Sim, sim, é boa definição, boa definição. É um pouco daquilo que muita gente tem trabalhado, que é desses mitos, lendas e tudo existirem, estarem aí, dependendo de onde você está, de com quem você conversa, você interage com um ou com outro, né? Ou dependendo, todos eles começam a interagir entre si. É uma linha de trabalhar com mitos que Neil Gaiman já trabalha, pelo menos o dele, acho que é um dos mais famosos, mas essa mistura, sabe, de seres. O próximo aqui, a gente tem a do Cassiano Rodka. Ele escreveu No Olho do Furacão e é sobre o Saci. Mais um continho curto, né? Bem curtinho, acho que tem 1,5 página no máximo. Esse bobeada, se não o mais curto, talvez um dos mais. Aí, Saci, vocês já conhecem também, né? A gente já falou várias vezes aí e a gente tá aí com especialista aí, né? De Saci. Eu acho legal esse conto, assim, porque ele é um Blade Runner folk, né? O investigador, ele parece muito, inclusive, o personagem do Harrison Ford, que ele tá lá no seu bar com cores neons piscando, investigando o assassinato de Tupã. E aí a história toda vai se desenrolando, ele conversando com o Saci e tentando fazer com que ele confessasse. E, assim, é curtinho, é divertido, acho que tinha que entrar para mostrar essa diversidade, né, de histórias que a gente tem para contar sobre folclore. E foi legal um conto que tratasse, né, mais um conto aí que tratasse de elementos nacionais, porque assim, e além do seu, né, Andreoli? Porque assim, a gente já sabia que ia mandar, e você estava ali organizador, então a gente já sabia que ia ter algo daqui do folclore, mas foi legal ter outra pessoa mandando também conto com esses elementos. Sim, nesse foi eu, o Bruno e ele, né, e o Cassiano. E aí a gente acabou até aumentando, assim, nas outras antologias, tem ali 4 contos com folclore, acabou eu sendo um puxador ali das pessoas que queriam escrever histórias assim. Com os outros eu já tava tranquilo quanto a isso, mas eu admito, no primeiro eu tava com um certo receio de vir pouquíssimas coisas aí, né? De repente ficar só o seu, né? O elemento principal dessa história é o Saci, mas assim, ele mistura dos elementos, tava relembrando aqui, tem Tupã, tem Jaci, ele pega animais nacionais, né, meio como referência. São esses elementos vivendo aqui e não é necessariamente uma convivência pacífica. O Saci não é exatamente flor que se cheira, os outros também não. Estão convivendo no mundo urbano, que não é mais o mundo original, mas estão aqui. Eu achei bem interessante isso, né? Se adaptando à vida na cidade e aí esses mitos se adaptando todos, né? E aí vamos pro conto do nosso querido Leonardo Tremesquim. E aí, Léo, foi seu primeiro conto também, né? Como é que foi? Sim, sim. Esse daí, o Esculturas Perfeitas, né, foi o primeiro conto que eu fiz, então foi muito legal de fazer como exercício mesmo de ir escrever e aí vocês revisavam, beleza, então é assim. Acho que todo autor aí que estiver ouvindo, que já escreveu algumas coisas, você deve lembrar, tipo assim, nos primeiros contos, ou primeira, né, a obra, se você fizer, você vai errar em coisa que você nem imaginava que aquilo lá seria um erro mesmo, sabe? Você achava realmente que estaria acertando, aí se alguém de fora vem e aponta, você, tá, verdade, aí cai a ficha. E esse conto serviu muito para isso, para ir escrevendo e reescrevendo. E no final, eu lembro que nesse conto eu não tava nem aí mais pra questão mítica dele em si. Eu tava mais me chamando a atenção essa questão de eu ter escrito e reescrito pelas revisões que você e o Lucas e até o Ramate, né, me ajudaram, e aí dele ir melhorando. Então foi bem legal, né? E eu fiquei super feliz quando uma menina, acho, ela comentou falando que gostou muito do seu conto, porque ele tinha um clima gótico que ela curtia, e acho que não era nem a sua ideia, assim, né?
E isso também acho que é uma coisa que talvez algumas pessoas possam passar assim, tipo, não era minha ideia quando eu vi aquilo lá, nossa, né, tipo, não pensei nisso. Mas, comparado com muitas coisas assim que eu já li, eu acho que, pô, faz sentido eu ter posto um pouco disso, mesmo que sem querer. Porque minha ideia é assim, tipo, beleza, vou escrever sobre o quê? Fiquei pensando. Aí na época, eu acho que é por causa do outro podcast que eu fiz lá, eu tava muito com o mito da Medusa na cabeça. Então, vou falar dela, é um mito que tem, como mito, como narrativa, eu gosto bastante que ele tem bastantes elementos ali e tudo, então tava me chamando a atenção, então eu vou falar sobre ela, mas, sei lá, só isso muito pouco, mas Medusa se relaciona com estátua, vamos pegar um mito mais desconhecido, porque, pô, eu fiquei mal assim, vou pegar Medusa, é legal, mas é muito famosão. Então, vou querer também juntar com outro mito mais desconhecido. E aí eu juntei com o do Pigmalião. Então, a ideia desse conto é isso. Traz para o mundo atual. Então, não é uma recontagem dos mitos em si, mas ele pega elementos e personagens antigos e traz para cá, né? Ficar moderno. Mas aí eu misturo. A ideia muito é isso, é misturar o mito da Medusa, que na verdade até você descobre no começo pelo nome dos personagens, mas ela aparece mesmo no final, e o mito do Pigmalião, que é a estátua que ganha vida. Aí acontece uma coisa que é o nosso mal nas antologias, né? Que é saber até que ponto a gente está entregando muito óbvio uma referência ou não. Lembra quando você colocou a personagem da velha, que eu falei, o que é isso aqui, né? Você falou, é Afrodite, eu acho, né? Sim. Ao tempo que os personagens principais têm o nome original, então fica na cara, o dela eu fui pro extremo oposto. É para quem pega mesmo, né? Uhum. Eu vou dizer que essa história me pegou, não, eu identifiquei, Pigmalião, Perseu, deve ter Medusa, deve ter alguma coisa grega aqui, mas a história foi o rumo da história me surpreendeu, sabe? O que eles estavam fazendo, quem estava fazendo o quê, foi me surpreendendo, o rumo que ela tomou aqui nessa... Não, legal. Né? Essa primeira vez que eu olhei, eu falei, mas o que tá acontecendo? Mas peraí, mas o que esse cara, o que o Pigmalião tá vendo com a Medusa? O que essa pessoa aqui tá falando? Então, demorou um pouco pra eu... Quando foi chegando no final, eu falei, é isso que tá acontecendo, sabe? Porque eu não peguei logo de verdade, de cara, qual era a interação, qual era a relação dessas pessoas aí. E aí já tem o próximo aí, que é o da Ana Lúcia Mereger, que esse também é um conto pra chorar também, né? Também emociona aí. Esse eu gostei demais, assim, até falei pra Ana, né, na minha edição, assim, eu falei, Ana, seu conto é todo emocionante, não sei o quê, mas você termina com uma piadinha, né? Porque, assim, a história de um casal que quer muito engravidar e o médico fala que não tem jeito, né? Nem por fertilização in vitro. E eles acabam recorrendo a deusas pássaro, que são as Kotirat. No final, a mulher realmente engravida e aí termina com uma piadinha tipo, e o médico, o doutor fulano lá, não vai acreditar, hein? Aí eu, porra. Aí a Ana insistiu, falou, não, faz parte da história, o humor, não sei o que, beleza. Mas o conto, em geral, é muito legal e, como eu falei, é bem emocionante. E eu gostei dela ter ido numa coisa que, quando ela mandou, que é isso, sabe? A gente teve que ir pesquisar quem que era as continuidades, que daí a gente sabia direito, né? No caso, né, falar aí pro ouvinte, como falou, eles estão relacionados, né? São deusas pássaro, relacionado a casamento e a parto. E chamadas de filhas da estrela da manhã, né? Elas têm toda uma história em si delas, mas é bem desconhecido, você encontra pouquíssimas coisas. E eu lembro uma vez que eu encontrei a Ana, né, eu fui conversando com ela, falei, nossa, mas você foi longe, né? Ela falou, realmente não se encontra quase nada disso daí. E a Ana, ela é uma grande pesquisadora, né, desses mitos persas, assim, então assim, quem gostou, assim, ela tem muito material disso na própria literatura, nos romances que ela lança. E esse aqui, gente, é A Proclamadora, da Alessandra Barcelar. Esse conto é demais, assim, porque ele é inspirado na musa Clio, né? Então, como é uma musa da linguagem, ele é um conto verborrágico escrito em um parágrafo só e super confuso, né? Trazendo um monte de bagunça de linguagem ali, propositalmente, né? Até por isso que a gente resolveu trazer. Muita gente não gosta.
Pra gente passou no nosso crivo, então, ok, eu lembro que o Lucas adorou esse daí, Sim. né? Passou pelo nosso crivo, então ok, mas como dos leitores que eu conversei, eu vejo que ele foi 880. Eu encontrei muita gente que falou, meu, é confuso de ler, mas eu já vi muita gente que gostou desse estilo diferente que ele tem. Sim. Então eu acho que ele deu certo nesse sentido, porque ele é proposital para ser assim. E se a gente é uma editora, entre aspas, né, independente, o lugar não é aqui que a gente vai barrar um texto por questão de estrutura, né? O Exato. lugar de experimentar é aqui mesmo. Então, acho que tinha tudo a ver ali com o que a gente estava fazendo. Eu estranhei muito pra ler esse texto, mas eu não vou dizer que eu não gostei. Eu achei ele instigante, sabe? Você tem que sair do que você tá acostumado, tem que sair da estrutura, começo, meio, fim, sabe? Você tem que parar e, ok, o que tá acontecendo? Vamos parar, vamos ler de novo. Tem que ter brio pra ler, você tem que parar e ler pra entender o que tá acontecendo. E isso cai naquilo que eu falei logo no começo, que eu gostei disso nas antologias, de vocês procurarem estilos diferentes, né? E isso é um estilo diferente. E a gente tem que incentivar também as pessoas a lerem coisas diferentes. Porque senão fica todo mundo fazendo as mesmas coisas sempre, né? Não dá. Agora é todo mundo fazer sua versão de Martin, aí não dá, né, gente? E o seguinte conto foi o Gerente de Sinistros, que é o conto do Lucas. E esse também é uma mistura de personagens e divindades. Então, igual do Ramate, aí não dá pra ficar citando tudo que tem. É meio de investigação também. E eu gosto muito do título do conto. E o Lucas, ele criou esse conto a partir desse título. Eu lembro da história que ele tava no trampo dele, e aí ele viu essa função, Gerente de Sinistro, que é relacionado, acho que seguro de carro, Isso. né? Assim. Seguros. E aí ele pegou essa palavra, esse termo, e quis fazer um conto em cima disso. E é um conto com deuses e seres mitológicos tricksters, né? A grande moral é que são todos enganadores, né? E aí, o que vai acontecer quando você junta todos os enganadores? O sinistro é você faz um seguro, e sinistro é quando acontece um problema, você tem que pagar o seguro. E normalmente tem pessoas que gerenciam isso, é em cima disso que você faz o cálculo de se um carro paga mais ou menos seguro, então, né? Então, em cima desses sinistros, das coisas que aconteceram. E a maior parte das seguradoras, elas têm alguém para investigar casos que parecem muito estranhos. Agora, imagina se investigar trickster, né? Vamos investigar trickster com algum tipo de seguro sobrenatural aqui? E uma curiosidade da nossa edição, assim, né? É que eu lembro que tinha um trecho desse conto do Lucas que ele coloca que ele olhou, o personagem ele olha para uma deusa e aí ele fala assim: pelo rosto e pela roupa é a deusa tal. Eu falei, não, porra, isso não. Aí eu coloquei na sugestão, assim, eu falei, não, você não consegue reconhecer um deus pela cara, né? Deve ter principalmente pelas descrições ali, era uma deusa mulher meio que, assim, meio genérica, né? Um rosto, cabelo comprido e roupa branca, sei lá. E aí eu falei, se ela é uma deusa, a presença dela, ela comunica direto com o ser. Então ele olha para ela e ela sabe que Deus é. E acho que isso é uma das coisas legais, assim, porque a gente tem esse background de mitologia mesmo, né? E levar isso para a literatura, né? E na literatura entender como é que é essa presença do Deus, como é que a gente muda nosso conto para poder se encaixar nisso. É uma preocupação bem bacana. Bom, o penúltimo conto daí foi do Saulo Moraes, que é Como Vencer o Minotauro. Esse conto é interessante, que ele é bem diferente, assim, meio ousado até, né? E é de comédia. Essa é a antologia que mais tem conto de humor, não, Léo? Sim, as outras, se tiver um ou outro, esse tem pelo menos 2 ali que é bem focado nisso daí, né, de humor. E um deles é esse, né, do Minotauro. Bom, o personagem principal é o Minotauro, mas é muito voltado na narrativa mesmo do Minotauro com os demais personagens, né? O Teseu, tudo tá lá. E é legal que, assim, eu gostei bastante, mas é uma ideia ridícula. Mas, assim, não de forma ruim, mas por ser comédia, sabe? Eu acho que encaixa perfeito. É uma disputa, assim, já que eles cansaram de se perseguir no labirinto, né? Aí o que acontece é que Teseu e o Minotauro têm que disputar um concurso de stand-up. E aí quem contar as melhores piadas ganha. É basicamente isso. É uma ideia ridícula,
Mas se você pensar bem, não vou dizer em termos de stand-up, porque stand-up não é essa coisa de contar piada, mas existem várias histórias na mitologia que são quando os personagens têm que fazer tipo esses desafios, né? Desafio de canção, de melhor canção, desafio de repente, atualmente desafio de rap, né? Tem muito isso na nossa cultura, ou no mito, ou que a gente tem a cultura popular nisso, né? De você ficar fazendo esses desafios. Então, assim, um desafio de stand-up é só mais uma variante desses desafios para você vencer o Deus, o ser, o que quer que seja. Mas, assim, eu chamo de desafio porque quando eu era criança a gente aprendia que uma forma de música muito popular no Brasil, caipira, era o desafio. Uhum. Porque praticamente era o cantor falando uma coisa, desafiando pro outro, e normalmente ele tinha que rebaixar o outro, mas não podia xingar, tinha toda uma regra. Então, né, o cara falava da canção do cara, da roupa do cara, do jeito que ele se apresentou, da história dele. E se vocês procurarem por aí desafios de cantores sertanejos, é bem isso, eles dão um toque na viola e falam uma coisa, aí o outro dá outro toque na viola e fala outra coisa, e vão indo, e ou um vence, o outro não vence, ou no final todo mundo se faz, como é que aperta as mãos e chega num acordo, né? E aí, para finalizar, que aí foi o que deu o elemento para a capa, né, da antologia, que foi o Intermitências, do Michel Pérez. Se conta demais, cara. Eu adorei. Assim, quando eu li, eu fiquei imerso naquilo, tentando saber para onde que ia. Que a história é uma história super moderna, né? Acho que é uma menina, né? Ela é a única player de um RPG antigo online, de um MMO abandonado, né? Que ninguém mais joga. É tipo um Ultima Online da vida. Então ela fica perambulando pelo mundo, né? No tempo livre dela, ela fica lá jogando sozinha, porque é assim que ela curte. E aí, em algum momento, ela encontra um outro jogador, e esse outro jogador faz coisas que ela não consegue fazer. E esse outro jogador é uma divindade personificada dentro do jogo. Isso é demais. Por isso que eu acho que esse daí ele pegou bem o conceito que a gente queria, questão moderna. Todos, né, encaixaram bem assim tudo, mas esse é o que mostra bem. Por isso que a gente fez questão, né, também de deixar no final para ter a capa, tudo para representar bem essa ideia. No caso, a deusa aí que é personificada é a Ixtab, e a deusa maia dos enforcados. Então, ouvintes, você tiver aí o livro, quando você olhar a capa, você vai ver ela, a representação dessa deusa bem no centro aqui. Tem a árvore e ela que está no centro, entre os elementos. Esse foi o conto que eu tive o maior choque de geração, porque eu não jogo videogames, então, sabe assim, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, eu precisei pedir explicação, isso é videogame, mas referente a isso, porque gente, mas eu não jogo videogame, o que tá acontecendo nessa porcaria dessa, sabe? Quando eu vi que era um videogame, me explicou, eu li de novo, aí eu fui começar a entender a estrutura, porque eu não jogo isso, então, o que tá acontecendo, sabe? Não fazia sentido a ordem das coisas para mim. Mas aí é aquela coisa, é um choque de geração, choque de pessoa que não costuma jogar, que não tem essa coisa, pega, não faz sentido. Para quem joga, provavelmente isso aqui é maravilhoso, né? E uma coisa bem interessante é que os leitores de hoje, né, eles estão acostumados com contos que são muito audiovisuais, né? Você olha assim e pensa, nossa, isso aqui é uma cena de cinema. E o final desse conto, ele não é ele é uma coisa que só pode acontecer na literatura, porque o que acontece ali, o personagem, o fim daquela personagem, você fala assim, eu não consegui visualizar isso. Mas é demais, é meio parecido com Aniquilação, aquele livro lá. Do Jeff Vandermeer. Nossa, foi muito legal você ter citado isso daí, porque quando eu assisti o filme, e olha que eu imagino que do filme deve ter se perdido muito ali do livro, né? No livro você conseguia descrever de uma forma mais impactante, mas eu fui lembrando um pouco dos elementos aí desse conto quando eu assisti. Foi legal você ter falado. Então minha comparação não estava tão longe, não. Sim. É bem isso, com certeza. Muito a ver. E recomendo, gente. Esse conto é primor. Bom, e aí a gente chega na segunda antologia, qual a gente resolveu falar de mitos de origem. E aí, no caso, a gente tava com um certo receio, assim, eu pelo menos ali tava com receio de, agora a gente colocou mito de origem, legal, um tema acho interessante,
Mas e se o pessoal só mandar, tipo, cosmogonia, né? Só mandar mitos, tipo, do origem do universo? Eu fiquei com certo receio disso daí na época. Teve alguns baseados nisso daí que entra na temática, mas não teve só isso. Então, valeu a pena que deu certo. O pessoal, que a ideia é mandar mitos de origem de qualquer coisa. E o pessoal conseguiu mandar, então valeu muito a pena. E muitas mitologias diferentes, né, Léo? Isso que deu uma enriquecida boa, assim, porque, querendo ou não, a gente a gente espera, né, que vai receber muitos mitos já conhecidos. Então, quando você lança, você fala assim, tá, vamos mandar isso, vamos mandar, sei lá, Jardim do Éden, sei lá. E não, veio mitos japoneses, veio mitos indianos, isso foi muito bacana. Dessa questão de ser alguns um pouco mais desconhecidos, assim, até a gente tem o próprio primeiro conto aí, que é da Lua Kimingua, da H. Pueyo. Esse, no caso, ele também é um conto aí pra se emocionar. Porque, assim, é muito visual, né, que é o visual no sentido assim, que você consegue visualizar esse mito existindo, que é do Homem-Lua e a Estrela d'Alva. Um homem era apaixonado por uma mulher e esse homem era a Lua, e para ficar sempre junto com ele, né, a mulher se torna a Estrela d'Alva, que é a primeira estrela que vai surgir no céu quando a Lua está despontando. Então eles vão estar sempre juntos. Então ela parte disso para escrever uma história de amor e despedida, né? Muito bonita. Esse agora de cabeça eu não lembro de qual cultura que é. Ele é bem mítico, assim, eu não sei como dá pra explicar isso, mas ele... Não sei, é difícil de explicar. Tem que ler esse conto, sabe? Não é de povo sul-americano? Não duvido que seja, porque a Hashi Pueyo, né? Ela é uma escritora que ela é argentino-brasileira, né? Ela mora um pouco lá e um pouco aqui no Rio Grande do Sul. A produção dela é muito internacional, ela lançou muita coisa em inglês já. Eu fiquei muito feliz de ela ter mandado seu conto pra gente. Engrandeceu muito o nosso livro. É porque eu lembro que eu vi na época isso, não é exatamente a Patagônia, mas são dos povos indígenas aqui dessa região entre Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, que não são apenas os guaranis que tem por ali, tem outros povos também, e meio que esquecidos, né? Não são tão falados e seus mitos menos conhecidos ainda. Eu lembro que era um desses povos ali, mas eu não lembro qual exatamente. Realmente meu cérebro agora não ajuda. Bom, e no seguinte a gente tem Folhas de Outono, do Rafael F. Faiani. No caso, ele foi para a cultura oriental. Essa história é de um cara que ele tinha pedido para se casar com uma mulher, e essa mulher vai lá e se mata. E ela não responde o pedido dele, né? Porque ela já tinha se programado para se matar, porque ela fazia parte de um culto, essa deusa japonesa, que é a Konohana, deusa das sakuras, né, das flores de cerejeira. Não, perdão, ela não é deusa disso. Ela é deusa do amor efêmero e o símbolo dela é as sakuras. E aí ele, depois que ele descobre suicídio, ele parte para tentar entender o que aconteceu, né? E essa é uma história bem bacana, assim, eu gostei muito dela. Assim, a primeira versão, ela tinha aquilo que a gente comentou um pouco, que é o autor não sabia até que ponto entregar ou não a referência mitológica, né? Então a gente terminou de ler e falou, tá, não entendi qual que é o mito. E aí ele botou assim, nominalmente, fala que é Konohana, fala que é a deusa disso, porque senão tem que estar muito dentro da cultura japonesa ali para poder pegar, porque na primeira leitura não tinha dado. Depois ficou um mais redondo. Esse é um que eu realmente não conhecia mesmo, e tava bem sutil ali, né, pra mim. Se passa num tempo que não é o hoje, mas poderia ser hoje. Ele tem algumas coisinhas futuristas, né? Tipo, tem um dronezinho ali dos policiais e tal. Os aplicativos, uns Sim. programas e tais, mas assim, não é hoje, mas poderia ser. Se for futuro, não é um futuro tão distante assim. Bom, e os contos seguintes, o Hidromel da Sinfonia, do Caio Henrique Amaro. No caso, ele focou na mitologia nórdica, né? Então, não tem uma divindade nórdica específica ali, única, né? Vários personagens nórdicos. Aparece Loki, aparece o gigante Mimir, né? Mas ele é voltado num conceito nórdico que é, né, no mito do hidromel, que é uma bebida que está relacionada à inspiração. O conto gira em torno disso, porque não fica só aí nos nórdicos, ele também é o Beethoven.
É o Beethoven. Era o Beethoven, É o eu acho, Beethoven, né? né, que fica transitando entre ali o Beethoven na casa dele, ali tudo, ou ele no mundo dos deuses nórdicos. Que ele vai, toma uns tragos, porque não consegue compor, aí ele dorme. Quando dorme, ele vai para esse outro mundo, né? E aí lá é toda uma aventura ali gigante, né? Ele encontra um gigante de gelo e ele faz isso, faz aquilo, não sei o que, e no final ele consegue tomar o seu hidromel e se inspirar para escrever a grande sinfonia de Beethoven, né, no caso. É interessante porque eu imaginaria Wagner nessa Ah, história. Total, é. Só que aí fica interessante ser o Beethoven, porque aí tem uma outra coisa que às vezes a gente conversa, a gente nunca gravou exatamente sobre isso, um dia talvez a gente tenha que gravar, que são figuras reais que viram míticas. Por exemplo, que Beethoven é o grande compositor, Eu, sabe? Sim, eu não gosto muito disso. Até falaram isso numa resenha ali, né? Falaram assim, porque o mito é Beethoven. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, tem um monte de mito ali. Mas acontece, né? Quando a gente lança o livro, não tem muito controle. Porque isso no geral, né, tanto desde o primeiro ao último, é assim, eu acho que alguns contos ficaram bem mais óbvios do que outros, tanto no elemento mítico quanto no elemento daquele volume, né? No caso aqui, desses dois seria da origem de algo, né, em si. Mas assim, não precisa estar todos ali, obviamente, né, ali na cara, assim. Mas muitas vezes é legal, né, até deixar meio sutil. Só que aí corre esse risco, né, do leitor achar que é de outra coisa. E por isso que até eu tô fazendo questão de mostrar, esse daí é relacionado ao hidromel, que é relacionado à inspiração. Não é o Beethoven ser o mito, né, porque até tem diversas outras divindades, né, e tem muito também personagem mítico ali. E o próximo conto, eu acho ele muito inventivo, assim, do Thiago Resch. Thiago, que teve também presente no outro livro, né, nosso último aí, do Mitos de Trindade, que chama Omelete Galáctica. E basicamente um cara sai para comprar ovo para fazer omelete, e aí ele acaba trombando com uma figura mítica que troca os ovos, né? Então aí quando ele chega em casa, ele vai quebrar um ovo e nasce um planeta. E cada ovo é um planeta diferente, e dentro desse planeta que passa a existir no apartamento dele, ele consegue controlar a vida. Então, de repente, ele vira um deus. Eu gostei desse conto pela essa parte surreal. Isso tá acontecendo e ok, né? Tipo, é meio estranho, né? Tá um universo aqui no meu quarto, mas fazer o quê, né? Agora tá, então vou cuidar disso, né? Vou botar um ventilador aqui para eles não passarem calor. Ele começa a fazer umas coisas assim com o planeta. Parece um pet. E o legal que esse daí, que eu tava falando anteriormente, né? De ser sutil ou não, esse daí é e não é, porque assim, tem uma parte que mostra o nome do que é baseado, que é, no caso, o Panku, né, que é um gigante que nasceu de um ovo e com isso ele foi criando o universo. A narrativa ali, ele tem, acho que a marca do ovo é Panku, tem um negócio meio assim, tem alguma parte que ele cita. Então, assim, foi óbvio por ele colocar ali o nome em si, mas morre nisso. Depois ele só fica a questão da construção do universo dele. Então, se você não conhece, nunca ouviu o Panku, você nem vai imaginar muito nisso daí. Então ficou sutil e não ao mesmo tempo. E é uma origem clássica ali, né? É uma cosmogonia, a origem do universo, só que de uma perspectiva totalmente surreal ali dentro do apartamento do cara. O que aconteceu é o seguinte, né? Ele estava em dúvida se ele chamava ou não uma menina para sair. E de repente ele é um deus e está controlando planetas. E o que a gente colocou de sugestão na edição no final foi fazer essa amarração, né? Porque na primeira versão do texto, o cara continuava sem chamar a menina para sair. Falei, não, porra, ele é um deus agora. Esse é um problema muito menor. Acho que ele devia sim sair com ela. E aí o Thiago vai lá e muda o final. E aí, assim, fica É legal que redondinho. como é só ele como personagem em si, né, não fica mostrando tantos outros, então é aqueles contos que é voltado para o personagem em si. Então esse problema dele não, nessa dificuldade que ele tem de sair, de chamar, né, a menina, eu lembro que acho que quando chega a mensagem dela, ele fica meio tenso, assim, tudo. É legal, constrói bem o personagem daí, eu achei muito legal isso daí. Não ficou só uma coisa surreal, né, ali você vê
ele como uma pessoa comum, que até com uma dificuldade real, só que ao mesmo tempo veio a dificuldade de cuidar de todo um universo. E o seguinte, a gente tem Mitomania do Andreoli, e aí? Meu grande objetivo é mostrar que consigo escrever história de Saci de qualquer gênero, em qualquer tempo. E aí, Mitomania, eu fui para um futuro pós-apocalíptico, Mad Max da vida, onde o meu protagonista é o último sobrevivente do Esquadrão Saci. Então, era um esquadrão de saltadores, né, de infiltração. Esse mundo foi dominado por um mito. Sem ou com referências ao Brasil atual, fica a critério do leitor. E a grande moral da história, né, da mitomania, né, no caso, a mitomania é mentira, né, então é esse mito, né, esse personagem que se tornou um mito, ele é um grande mentiroso, então com as mentiras ele transformou o mundo. E aí a moral da história é, para matar um mito você precisa de outro, e aí o meu personagem ele tinha que se assumir enquanto esse Saci para poder, assim, vencer o inimigo, né, então é toda uma história, assim, dele buscando se encontrar de novo. E eu faço um paralelo que eu gostei demais, né, que era as inteligências artificiais desse mundo, elas são chamadas de usa-voz. E aí quando você entra em contato com a sua inteligência artificial, você está falando como se fosse um avô seu. E aí ele te dá conselhos, e esses conselhos às vezes são ditos populares, às vezes são coisas que você não quer ouvir. Tá? Então eu estava jogando com esse passado e futuro ali o tempo inteiro. Na verdade, eu senti um clima mais de Robocop, sabe? Uma coisa assim, porque tem muito isso, né? Muita tecnologia ali e um estado meio policial que você tem que vencer, né? Uhum. E é complicado isso, porque é um tipo de distopia muito difícil de lidar. Né, também, né? E muito de não fazer mais do mesmo também, né? E aí Não tem muita você solução, colocar os né? elementos. Você colocar esses elementos de lendas e mitos ali, dá uma diferenciada total na história, porque não fica aquela coisa só tecnológica, porque o Robocop é puramente tecnológico, você não mexe com o imaginário das pessoas. E a gente tá vivendo um mundo em que você tem que mexer com o imaginário das pessoas, porque é isso que tá mexendo, né, das pessoas. Não é a tecnologia só, nós temos a tecnologia, mas se você não mexe com o imaginário das pessoas, a tecnologia não resolve, a tecnologia não movimenta e a tecnologia não faz o que você quer. E não manipula também, porque toda manipulação depende também de você pegar o imaginário das pessoas. Pro bem ou pro mal, é assim que a gente acaba pegando, criando mitos ou não, mas a gente tem que pegar o imaginário das pessoas, né? E isso tá nessa história, né? Você tem que mexer com o imaginário de todo mundo. De repente, lembrar do Saci é mexer com outro imaginário das pessoas, mudar a chave do imaginário ali para mudar as coisas. No caso, qual que é o mito de origem aí? Ai, esse é o grande moral, né? Para mim, assim, era uma origem do Saci que eu estava usando de inspiração para fazer o personagem se reconhecer, né? Então eu conto de novo como é que foi o mito do Saci, quando ele encontra, não sei se você lembra, Léo, mas tem um momento assim que ele começa a beber, né? E aí da garrafa ele vê um Saci. E aí ali ele vai lembrando como é que era a história da origem do Saci, e ele fala, tá, eu preciso me assumir, então, não sou só um membro do Esquadrão Saci, eu sou o Saci. Então eu fui por aí, ficou muito mais subjetivo do que eu queria, nem todo mundo pegou. Por isso que eu, né, perguntei, porque eu ouvi muitos leitores falando assim, gostou, né, até do conto, mas tá, é a origem do que? Eu não entendi muito bem, né, a pessoa Sim. falando assim. Eu realmente, eu acho que ele funciona melhor sozinho, assim, do que no contexto. No contexto tem outros contos que falam de origem de um jeito mais consistente. Ah, sim, mas acho que tá dentro mesmo. Eu acho que não tem problema ter alguns mais sutis, outros mais óbvios, assim. Eu acho que é legal ter essa variação mesmo. Como, por exemplo, o próximo, que é bem na cara, porque também está relacionado a uma cosmogonia em si, que é o Dona das Cores, do Rafael Marques. No caso, trata da serpente arco-íris, que é um mito lá da Austrália. Mas, ouvinte, se você for pesquisar, mesmo no da Austrália, você vai encontrar inúmeras versões de serpente arco-íris e com outros nomes. Então, tipo,
Por isso que eu não lembrava, né? Se tinha o nome. É mais fácil até você encontrar como serpente arco-íris. Esse conceito em si que é bem famoso, assim, dentro, né, do contexto de mitologia australiana, né? Mas você também encontra em outras culturas. Tem, né, as variações, e o que me chamou muita atenção nesse conto, que é o que eu fiz questão de manter ele no volume, é porque o jeito que ele vai contando, conforme, né, a serpente vai passando e aí vai criando as coisas, aí tem, né, o vento, né, que sopra nela, o nome, tudo assim, ele tem um quê muito de descrição de mitos mesmo em si, quando você procura. Não só fez que nem os outros de pegar um elemento ali e criar uma história com uma narrativa bem no estilo atual, ao mesmo tempo não ficou uma recontagem, nada, mas ele tem o estilo da contagem dele, sabe? Aquela coisa bem mágica que tem. A divindade vai andando e aí vai criando as coisas, como ele vai contando essa história, ele tem esse quê mágico. E ela vai se descobrindo, né? Ela é meio que no Douglas Adams lá, quando a baleia aparece e fala, olha só, eu tenho um negócio aqui, será que é uma asa e tal? Aí, no caso, a serpente vai voando e fala, ok, legal, eu tenho uma asa, eu sou diferente, qual que é o meu nome? Ela vai se descobrindo, é bem interessante. O seguinte é o Argaz e Lúcia, ou o Evangelho dos Pássaros, que é da Ana Fagundes Martino. Esse é voltado para a mitologia grega, porém, ele foi um pouquinho longe ali, assim, pegou uma coisa um tanto quanto desconhecida. Tanto é que eu não lembrava de qual que era o mito em si baseado, porque ela pegou aquilo lá e construiu uma história totalmente nova, realmente, sabe? A história dela se baseia num elemento mítico que tem, é o personagem Menon. Ele morreu na Guerra de Troia, se não me engano foi o Aquiles, né, que mata ele, e os companheiros dele acabam chorando ali pela morte dele e tudo, e os deuses ficam comovidos, e aí Zeus resolve transformar eles em pássaro, tanto que na tumba dele, né, fica os pássaros ao redor, né, ali sempre junto ao túmulo do personagem. Assim, você encontra até se for pesquisar pelo nome, mas não é um mito tão famosão assim, né? Tanto que eu não lembrava, eu tive que Também não lembro. eu tive que ir até a autora e perguntar: você lembra que você escreveu o conto aí? Qual que era o nome do personagem lá que você escreveu que eu não lembrava, eu não encontrava? Isso eu gostei, sabe, de ter ido, pegou um elemento minúsculo, né, digamos assim, comparado com toda a mitologia ali, é um elemento extremamente minúsculo e fez toda uma história referente a isso. Ela mesma, né, a autora, me falou, é baseado nesse e no conceito aí das sereias de ser, né, pessoas pássaros também e tudo, então eu juntei um pouco dos dois ali, mas criei uma coisa totalmente nova. É algo bem único, porque é voltado para um povo pássaro. É um marinheiro, se não me engano, né, que acaba caindo ali na ilha, em Córcega. Isso eu achei legal, né? Ela situou bem uma localização, né? E aí tem esse povo pássaro, que se não me engano eles se transformam em pássaro, eles não são meio pássaro, né? Eles vão, acho que, se transformando, né? Mas é um conto meio grandinho, acho que é um dos maiores. Ele é bem longo, mas ele é interessante, porque, por exemplo, a Córcega é uma ilha, tem uma boa importância no Mediterrâneo, mas você não tem muitos mitos relacionados à Córcega, quer dizer, várias personagens mitológicas passam por lá, mas não estão lá. Então eu achei interessante pegar uma pessoa de Troia e meio que criar um mito dali. E aí eu acho que aí nisso que encaixa uma origem, né? Tipo, é uma origem de um mito dessa região, né? Uma origem grega e tudo mais. Porque a Córcega é uma região, inclusive, complicada, que uma parte fica para a Itália, depois outra época ficou para a França e teve colonização grega. Então, né? Dá para você colocar tudo isso que ela colocou na história aí e fazer sentido. O conto seguinte que a gente tem é o Kalpa, do Rodrigo Ortiz. No caso, o título dele já é o principal elemento relacionado já com a mitologia, que é indiano. Que Kalpa é uma medição de tempo na cosmologia hindu. Ou seja, um dia de Brahma. É um Kalpa, né? Que na verdade é muito, muito, muito tempo. É um dia de Brahma. E assim, é um barato, né, falando da mitologia hindu, que assim, não é só tipo, 1 milhão de anos, não, é um número certinho, sabe, fracionado, tipo 1.340.000, eu não lembro agora de cabeça, e também não vou procurar, mas assim, é um número certinho, sabe, não é só um número pra falar que é grande, né, e que é os conceitos hindus que tem, né, parte cíclica. E é um conto de ficção científica, né, os personagens, eles estão numa nave
observando o fim do universo. Trabalha com essa ideia cíclica que a mitologia hindu traz bastante. Então, que é o próprio Kalpa, né? É muito baseado nisso daí. E é legal ter um conto aí mais de ficção científica mesmo, se destaca. Eu já vi algumas pessoas dizendo que é interessante você usar as histórias, os mitos hindus em obras de ficção, porque eles falam de carruagens de fogo que atravessam o céu, que você pode transformar em nave espacial, e a unidade de tempo e a quantidade de guerras e povos permite você povoar um universo inteiro mesmo com aquela mitologia, né? Então dá para você usar ela de base para todo um mundo de ficção científica, sabe? A lá Asimov, lá qualquer coisa que seja, você só usar referências de lá. E ênfase no usar como base, né? Num ouvinte não vai começar a achar que eram os deuses astronautas. Não vai nessa, não. Ah, sim! Por favor. Sim. E aí o próximo conto é As Trevas no Coração da Tucumã, da Simone Sauersig. No caso, o mito de origem é a origem da noite. Essa é uma história muito clássica, né, que já foi trabalhada bastante ali também no século XX. E a Simone, ela faz de um jeito muito bacana, né, que ela meio que faz uma homenagem ali, emulando o estilo do Mário de Andrade, no Macunaíma. E ficou muito divertido, primeiro pela linguagem, né, o jeito que ela vai narrando esses acontecimentos, e segundo, assim, porque é uma história muito conhecida já, que ela conseguiu dar uma cara dela, né? Então, o rapaz quer se deitar com a mulher, mas ela fala que não vai se deitar com ele se não tiver noite. Aí ele fala, mas o que é noite? Não existia noite ainda. Ela falou assim, noite é um negócio que você vai ter que ir lá pegar essa noite com o meu pai, que é a cobra grande. E aí ele manda os servos dele, né, que a Simone chama de Bobo, Bocó e Bocoió, para ir buscar o Tucumã, né, onde está a noite guardada lá com cobra grande. E ele vai, só que os rapazes, eles são muito curiosos, né, e acabam abrindo o Tucumã no meio do caminho, e aí solta a noite, e não só a noite, mas os horrores da noite, né? Os insetos, os medos e não sei o que. Então, ao invés da gente ter só uma noite ali gostosa, tranquila, a gente passa a ter uma noite com seres desagradáveis, graças ao Bobo, Bocó e Bocoió. O que me marca mais nesse conto é o estilo da escrita dela. Tem esses elementos de comédia também, eu acho muito legal. Eu adorei demais, assim. Mas você tem que estar disposto a entrar na onda, né? Tipo o Mário de Andrade, se você não curtiu o estilo, você não vai gostar do conto. E aí o próximo, Léo, é o seu, de novo, né? Agora a nova arma do rei. Escrevendo sobre Cíclopes e a origem do raio. São Cíclopes que fizeram o raio para Zeus, né? Esse daí eu quis com a ideia assim. Eu vejo muitos mitos, muitos elementos míticos, né? Muitas vezes não gera nenhuma narrativa em si, que fala, tal coisa surgiu disso, ou aconteceu aquilo, e tipo, você não tem uma narrativa em si daquilo, você não encontra. Então, que nem dos Ciclopes, falaram que eles que criaram o raio, né? Quando vai falar sobre Zeus, na verdade. Falar Zeus e os raios que foi feito pelo Ciclopes. E fica nisso. Então não tem. Aí já parte pra contar a titanomaquia, né? Ou as coisas aí que Zeus foi fazendo aí com os raios, né? Que já tá ali com a arma. Então eu pensei, eu não vou estar recontando nada. Eu vou estar contando algo que você não encontra ali. Você sabe que tem a sua origem, mas não sabe como é. E aí eu quis fazer essa questão dos três Ciclopes, né? Então são os três irmãos que eles que criaram, e até é três porque o nome deles está relacionado. Um é o Relâmpago, o outro é o Trovão, o outro é o Raio, né? Os nomes deles estão relacionados a isso, e isso eu ponho, né, até no conto. Então é isso daí, deles estarem criando, é uma arma, como ferreiros, né, em si, mas para mostrar qual que é essa narrativa, né? Como que é esse mito desse algo, dessa arma, e que a gente não encontra por aí, né? A gente só sabe que eles criaram. Escrever uma história para contar um mito que a gente sabe que existe. Porque tem uma coisa que a gente às vezes pensa que a mitologia, sei lá, tá bem escritinha. Eu tô falando mitologia grega, mitologia romana. Então que já tá tudo certinho ali, bonitinho. Não, a gente perdeu muita coisa. Então tem coisa que tá ali mencionada que muito das histórias que a gente tem são peças de teatro. Que naquela peça de teatro é mencionada tal coisa e é uma história que aquela população daquela região já conhecia.
O que eu acho divertido do conto do Léo é todo o processo de pegar a matéria-prima, né? Então ele vai lá na nuvenzinha, aí ele puxa um novelo como se fosse um novelo de lã da nuvem, e ele vai colhendo o material, assim, é bem criativo. Bom, o próximo aqui foi do AJ Oliveira, né? Ele tem aí podcasts, é escritor aí também, já tem outros contos aí, ele fez o God Talks. E esse conto me surpreendeu muito a recepção das pessoas, porque ele é um conto legal, assim, mas ele virou o favorito da antologia, e eu não esperava por isso. Sim, eu vejo muita gente adorou. Ele é meio inusitado, assim, é interessante que ele tem um que é cômico e acho que casa com o personagem, né? No caso, ele usou o Loki. E aí é o Loki, como você vê o nome do conto God Talks, é uma referência ao TED Talks. Então é o Loki que tá ali apresentando. Ele tem toda uma linguagem que é de empreendedor de palco, né? Ele vai fazendo umas brincadeiras assim. Então, até por isso o texto, assim, ele fica. Você lê e fala assim: meu Deus, que merda, mas é porque eles falam desse jeito mesmo. Nesse conto, a Jota dá uma jogada para todos os lados aqui, né? É o Loki, mas ele não deixa um deus em pé aqui, né? Como o Loki não faria se ele tivesse acesso a essa tecnologia. O próximo conto é o Tudo que se planta dá, da Jana Bianchi, retornando. E nessa segunda antologia ela já estava auxiliando a gente. E esse também é um conto para chorar. Também. Tudo que se planta dela conta a lenda bem famosa também, né? Assim como da Noite no Coração do Tucumã, daquelas ali que foram muito trabalhadas durante o modernismo, que é a origem da mandioca, que era uma menina que nasce branca, uma indígena que nasce branca e que ela acaba morrendo, né? E aí ela é plantada dentro de uma oca. Então o nome dela era Mani, dentro de uma oca, ela se torna a manioca, que vai ser a planta que vai alimentar ali toda a tribo. Esse como eu falei, né, bem emocionante. Eu conhecia esse conceito aí da origem da mandioca por ouvir falar que tinha-se essa narrativa, né? Mas não conhecia muitos detalhes. Para nós, né, ocidentais, não indígenas, passa uma boa ideia do que seria esse drama, né, da Mani, dar uma atualizada razoável nisso. Eu acho bom quando você faz isso com uma história indígena, porque às vezes a gente escuta e não consegue entender alguns elementos que, porque não são da nossa cultura, a gente não consegue pegar o drama daquilo. Aí quando você dá uma contextualizada para a cultura branca, você consegue entender, né, o significado disso para outra cultura. Não saberia dizer se é a melhor ou pior maneira, mas às vezes você tem que fazer isso para que você consiga entender o que está acontecendo, né, o significado daquilo para outra cultura. Porque às vezes eu pego os contos indígenas e eu falo, mas isso aqui não está pegando, assim, eu estou entendendo o significado, mas não está pegando para minha pessoa, porque tem alguma coisa ali da cultura que para eles faz muito sentido, para aquele povo faz muito sentido e para mim não tá fazendo sentido. E do jeito que ela escreveu aqui ficou maravilhoso, né? E bom, a Shana escreve muito bem, né? Eu sou fã dela. E no seguinte, a gente tem mais um conto do Lucas, que escreve o Carp Corpogen. No caso, esse daí também tem conceitos de ficção científica, tá relacionado com inteligência artificial, né? Ele tem até um que é meio claustrofóbico um pouco ali, né, em algumas partes aí nesse conto. Interessante, e ele é voltado para conceitos do hinduísmo e budismo, por causa que esse trata do Mara. O Mara, ele muitas vezes é posto como um demônio. Não vamos entrar aqui nos detalhes da questão da palavra, né, demônio ou não, mas ele é assim por ser oposto ao Buda. Mais classicão que você vai ver quando você pesquisa é isso, né, do Mara ser oposto ao Buda, e ele está muito relacionado à questão do Maya, né, que aí sim é a ilusão do mundo. Eu lembro desse conto que ele tinha até um personagem que era não binário, né, e foi... O Lucas, eu lembro disso daí, que ele quis fazer questão assim, que agora eu não lembro, acho que é Mika o nome do personagem, ou a personagem, porque ele não cita se é homem ou mulher. O leitor que vai definir se é homem, se é mulher, ou qualquer outro gênero em si, ele não cita. É algo bem interessante e, como falei, é meio tenso, assim. No começo tá ok, mas você percebe que ele vai progressivamente dando merda nesse conto. E isso é bem legal. Chega uma parte que, por isso que eu falei que é meio claustrofóbico. E aí o último conto, né, dessa antologia
que é As Três Mães de Roma, da Isa Próspero, nossa querida Isa Próspero, que transforma os mitos de origem de Rômulo e Remo numa história de lobisomens. Eu achei muito legal essa ideia ali, que pegou um mito bem já conhecido, bem, assim, eu gosto, né, do mito de origem de Roma, mas tá ok, né, não tem nada demais, é usada só realmente para mostrar a questão de Roma, mas ela já é bem famoso por causa até da estátua ali da loba capitolina, algo já bem batido, mas aí ela consegue ir além disso daí, faz a ideia do lobisomem, né, a personagem, né, principal, tem isso. Então achei bem legal. Foi uma coisa assim, tipo tá, e se essa história tivesse um elemento aqui diferente que aí gera tudo isso daí. Então ela mantém todo esse conceito aí do Rômulo e Remo, da origem mesmo de Roma, tudo, mas aí ela põe que a personagem principal, e no caso a loba, né, Capitolina, se transforma num lobisomem, né? A menina, a moça acaba se transformando num lobisomem. E uma coisa bacana também é que a gente trabalhou essa ideia na capa, junto com o Michael Kitts, né, que faltou dizer, foi o nosso capista das 3 antologias, e a gente foi tentando de tudo ali. Fala assim, faz a loba padrão, só que é com olho vermelho. Faz agora ela mais lobisomem, não menos. O resultado eu achei interessante, mas eu vou dizer, foi sofrido, porque na primeira acertou de cara, foi na primeira praticamente, sim, né? Agora essa não. Essa foi, não, muda isso, muda aquilo, e o que a gente vai querer representar? Vamos então fazer estilo um vaso, né? Já que é o estilo greco-romano ali, então põe as rachaduras, aí põe os elementos dos outros contos, né? A gente põe ali os ícones para referenciar os outros contos. Foi meio sofrido, mas aí no final deu tudo certo. Como a antologia são contos, você não precisa ler na ordem, eu peguei essa antologia e já fui direto aqui pra ler o conto da Isa, né? Eu tava vendo aquela capa da Lobo Romano, gente, o que ela colocou nessa história, né? E realmente, você não tem histórias focadas na loba, né? Você tem focada nos rapazes, né? No Rômulo e no Remo, e a loba, né? O que é essa loba? Por que ela gostou dessas crianças? Eu achei isso dela colocar um lobisomem, uma lobisomem, né? Porque você dificilmente faz história sobre lobisomem mulher, né? Aí, nossa, que ótimo que ficou isso, porque ficou realmente muito, muito, muito bom isso. Bom, e aí a gente chega na última antologia, Mitos de Trindade. Foi interessante fazer o conceito de Trindade, já que era a terceira, mas ao mesmo tempo ele falou, chega, né? Vamos dar um tempo, porque não dá, né? Pra ficar todo ano, toda vez. Então, vamos parar por essa. Aí todo mundo concordou, né? Vamos dar uma pausa. Aí desde como a gente falou, é uma pausa, porque quem sabe, né, no futuro aí vamos retornar. Mas aí já que era a terceira, então vamos pôr o conceito aí de Trindade. E é aí que entra a questão que eu tinha falado no início, que, nossa, eu por estar dentro da mitologia, eu não conseguia imaginar que alguns conceitos podiam ser tão estranhos para as pessoas, e aí eu vejo como muita gente teve dificuldade de assimilar o conceito aí para esse volume. Não os participantes, não os autores, né? Os autores, tanto que, né, passaram aí para serem publicados, acertaram numa boa. Mas ao mesmo tempo que eu via gente que falava, não, beleza, entendi o conceito, né, Trindade e tudo, tinha gente que falava, peraí, como assim? Eu tenho que criar algo ali, Trindade o quê? Tem que ser 3 deuses, não sei o quê, a pessoa ficava confusa. E eu pensando, nossa, tipo, qualquer Trindade, você pegar três deuses que se relacionam entre si já tá ok, sabe? No máximo que o pessoal falava, tipo as moiras, tá, ok, mas não precisa ficar só nisso, né? Que foi o grande receio que a gente teve, e realmente veio muitos contos sobre as moiras, as parcas, das versões romanas, assim, teve muito focado nisso. E esse era um receio que a gente tinha, porque puta, muita gente vai ter que cortar, e realmente, não dava pra ficar pondo só isso. Mas tem muito exemplo e eu sempre fico assim, nossa, por que a pessoa não tá entendendo? Será que eu tô explicando mal, né? Não sei. E às vezes eu ficava meio assim, pô, de repente eu tô muito imerso na mitologia, então pra mim é extremamente comum e pras pessoas não sei. Até hoje eu não sei. E a gente sempre deixa o mais amplo possível, né? Que nem a gente estava comentando sobre os outros livros. Você pode ser mais sutil na sua história.
O que a gente precisa é só que tenha algum aspecto daquilo, né? Então podia ser uma trindade de deuses, podia ser um conceito trino, né? No caso eu trabalhei ali com três desejos, que é um negócio super mítico, né? Usei um mito para falar sobre três desejos, que no caso foi o Saci. Tem outras possibilidades, né? Assim, três etapas de uma missão, sabe? Dá para fazer muita coisa. Uma dúvida para vocês que foram editores. Ninguém mandou um conto com Iemanjá, Oxum e Yansan? Ou Não, então nada. Oxum, Nanã, Iemanjá? Nenhum conto religião afro, se não me engano. Na verdade, são quatro, mas você tem algumas histórias que você usa três delas, e são assim, né? Divindades femininas, nada a ver, as funções delas nada a ver com das moiras, e por isso poderia talvez dar outros elementos, levar a história para outro lado, né? Eu falei, nossa, mas ninguém usou, né? As divindades africanas, do Yorubás. Tem a mãe, tem a guerreira, tem a da beleza, mas não é só isso que elas são. Eu achei estranho, vou dizer, senti falta. Aí você fala, essa é a minha crítica para os autores e para quem enviou contos, né? E trabalhar de uma maneira que tenha a ver com as culturas, né? Yorubá, afro-brasileira, né? Também não vai transformar pegar três orixás e transformar em três moiras, gente, pelo amor de Deus. Até fica aqui um aviso aí para o leitor. Assim, às vezes você fala, pô, mas não teve de algo, não faltou de tal cultura, faltou isso, não teve isso. Tipo, a gente tava limitado também ao que passava para nós, né? Não dava para também a gente colocar algum conto que a gente achou que não ficou bom, mas colocar para não, vamos pôr esse porque é o único que tá falando disso, né? Então a gente tinha-se o limite do que foi enviado, né? Era um critério, assim, tipo, vamos manter esse aqui porque ele tem um tema que não foi trabalhado ainda, ou porque, queremos um conto ainda que seja desse gênero e ainda não teve. Mas, né, se não passa ali nos outros critérios, a gente acabava tirando. E aí o primeiro que a gente tem, o Domovoy, do Victor Almeida, esse também é um conto aí para chorar, e isso eu tenho provas porque já vieram leitores falando, comecei a ler agora, tô lendo aí na ordem e já chorei. Então veio um leitor falar pra mim. Isso daí. Que bom, que bom. No caso, o Domovoy, ele é talvez as pessoas não conheçam bem, é algo um pouquinho mais desconhecido, que é da cultura eslava, né? É um espírito protetor do lar e da família. Às vezes põe como uma divindade, às vezes só com um espírito, né? Muda isso aí, mas ele é algo voltado para o lar. Eu gostei demais, assim, desse conto, porque ele é fofo. É um conto fofo, assim, você vai lendo, vai entendendo, assim, fala, tá, o que é isso? Beleza, entendi, porque ele vai mudando de tempos, né? Você acompanha o personagem ali no passar dos anos e ao mesmo tempo vai tendo flashbacks da infância, e aí quando você pega ali o que está acontecendo, é muito bacana. Eu gosto muito desse tipo de histórias que usa o mito como um fio condutor, assim, para que o ser humano se encontre, né? Isso foi muito o que eu tentei fazer também na minha história. No caso, até é interessante que a gente já abre esse volume mostrando um único ser, não é um ser trino, assim tudo, mas ele tá num aspecto trino. Né, que vai isso de indo e vindo, o tempo, tudo, mas é um só. Passado, presente e futuro, Sim. no caso. Né? Então, a história é muito bem escrita e eu gostei disso. Quer dizer, essa coisa da trindade não precisa ser três seres, pode ser três aspectos do mesmo ser ou três tempos, né? Três entendimentos que você tem desse ser ou três participações. Sabe, a questão da trindade pode ser variar muito. Então, assim, é um conto lindo. Comecei a falar, mas cadê a trindade? Daqui a pouco espera um pouquinho, tem a questão do tempo aqui. Opa! Né? A trindade aqui não é exatamente o ser, né, mitológico. É outra coisa. E ele tá ali, né? E ele tá nos três tempos. E aí o seguinte é o Anahie Balancé Alavantu. Inclusive, o que é Alavantu, Léo? Eu acho bonito o título, mas eu não entendo. A Anahie Balancé, né? Uma brincadeira ali com as festas juninas, porque é um conto que vai falar da trindade de santos católicos ali das festas de junho, né? São Pedro, Santo Antônio e São João. E também vai trazer as moiras gregas, então é muito, muito bacana isso. Eu gostei dessa mistura, né? Que juntou ali que você vê as moiras gregas, mas é um estilão muito nacional. Assim.
é uma quadrilha, eu tô falando assim, quadrilha, aquela quadrilha junina, né, que você dança e que tem o casamento, que tem a coisa, e de repente você para um pouquinho. Elas estão contando a história de uma pessoa mesmo, ou elas estão contando a história que deu origem a essas quadrilhas em que tem o casamento da moça grávida e o pai com a espingarda, né? Porque quando elas terminam a história, elas começam a contar outra história brasileira. Que não sei se alguém pegou, mas no final, quando eles começam a contar a história do seu Francisco que pegou a língua do boi. Sim. Elas terminam começando a contar essa outra história. Então, né, qual é o contexto? Porque você pode ler sobre vários aspectos ali, desde que uma história, uma fofoca de cidade sobre algo que aconteceu, a origem desse tipo de quadrilha que a gente tem muito por aí, que é fazer a dança e o pai obrigar a noiva a casar. Você, opa, né? Que legal. Eu procurei aqui e vi que alavantu é mais um dos termos que se usa em festa junina, só que mais lá pro Nordeste, né? Isso é muito legal, assim, é bem coisa de folclore mesmo, né? Porque são palavras francesas que o pessoal usou. Então, anarrier é do en arrière, que é atrás, e alavantu é de en avant tout, que é antes de tudo. Vão para frente, é uma coisa assim. Então, deu uma brasileirada. Muito bom. O conto seguinte, a gente tem a Última Casa, do Thiago Hecht. Ele já tinha, né, participado. Sim, do Omelete. E aí, no caso dele, é focado na mitologia japonesa. Ele fala dos 3 deuses irmãos, que é o Suzano, que é o deus do mar, a Materazo, que é a deusa do sol, e o Tsukuyomi, o deus da lua. E esse é um conto mais um daqueles assim que é um desafio, né? Porque ele coloca esses deuses numa cidadezinha gaúcha. E aí é uma cidade gaúcha onde uma última casa de enxaimel acabou de desabar. E aí essa foi uma grande questão, né? Quando a gente foi fazer a revisão, eu coloquei para o Thiago, falei, cara, já que você vai estar trabalhando com 2 povos muito distintos, né? A gente tem que ter o jeito de falar deles, porque eles estão falando o padrão ali. Parece que eles estão de São Paulo. Você bota ali o cara gaúcho falando com expressões gaúchas, bota os orientais ali falando, trazendo coisas diferentes, né? E aí acho que a gente foi chegando a algum lugar, porque foi bem desafiador ali. O conto seguinte, O Executor, do Luiz Felipe Vasques. No caso, esse daí é voltado para a mitologia romana e é num universo paralelo. Muda ali a história de Roma, aquela coisa alternativa, né? Alguma coisa ali que aconteceu de forma diferente e aí segue para esse tipo de mundo. E no caso ele apresenta como trindade as deusas Justitia, que seria a deusa da justiça, Nêmesis, que é a da vingança divina, e a Clementia, que seria, né, a deusa da clemência. O que me chamou a atenção desde o início nesse conto, que fez eu gostar, foi assim, de ter usado essas 3 deusas que são deusas mais alegóricas. O Roma tem muito disso, é muito marcado nisso. E o próprio conceito ali de Roma em si, apesar dele ser um mundo alternativo, para mim ele ficou bem claro a ambientação de ser em Roma. Uma pelo uso dessas 3 deusas também, por ser essa questão alegórica. Isso me chamou bem a atenção. Isso é tão um susto, né? Que o cara é um executor ali romano, que não sei o quê, e aí daqui a pouco ele puxa uma pistola. Sim, sim. Acho que todo mundo que leu aquilo lá na hora parou, assim, sabe? Pera, eu entendi direito, deixa eu ver, tudo. Somente que esse daí eu tinha lido e não via que era coisa alternativa, depois que eu fui ver, que ele explicou ali dos detalhes. Bom, e o próximo conto que a gente tem é mais um conto aí do Andreoli, que é o 3 Desejos. E, no caso, apesar de ser uma coisa que você ouve esse nome sem imaginar, gênios, né, assim, não, ele trouxe o Saci. Isso eu achei legal, essa mistura, assim, né, você manteve ali o que você trabalha com folclore daqui, mas pegou um elemento que muita gente vai ligar para coisas de longe, né? E histórias assim de pacto com o Saci, né, são bem comuns, e de pedir coisas para ele e ele te enganar. E no caso aqui é o contrário, né? O cara pede uma coisa enganado, vamos dizer assim,
E o Saci oferece uma solução. Ele oferece 3 desejos, uma forma do cara achar a resposta certa. E para mim esse é um dos meus contos favoritos, porque ele tem muito do que eu queria trabalhar, assim, que eu até comentei antes, né, que é o mito como sendo um espaço para o diálogo com o ser humano, né. Então aqui o personagem ele literalmente ele conversa com o Saci. E eu acho que sempre que eu leio, eu li todas as vezes, assim, cada versão que a gente recebia de revisão, de PDF, eu lia de novo o conto. E eu sempre gostava, assim, eu li e falava, gente, que legal. Porque a cena em que o Saci e o meu protagonista eles se sentam de costas um pro outro e ele vai tomando cachaça e o Saci toma também. Poxa, eu acho aquilo muito bonito, assim, eu consigo visualizar uma amizade, né, que se formou ali. E você vê que o Saci tá meio que aquela coisa assim, o cara quer tal coisa, o Saci só falta falar, meu, tem certeza que você quer isso? Tem certeza? Meu, né, mas já pediu, né, me passa um pouco essa ideia, assim. O Saci sabe que não é bom ficar pedindo isso daí, mas ok. Acho interessante como tem essa questão do você mesmo essa coisa de você ter 3 desejos. Isso tá em muitas histórias que é o que faz você no final, o que vale mesmo é o último desejo, que é quando você se conhece, né? E como isso é muito comum em muitas histórias, não é só nas histórias dos Djinn, né? Tem muitas histórias de folclore que algum ser sobrenatural dá esses, né, desejos, e na verdade o que acaba resolvendo mesmo sempre é o último. Normalmente o primeiro ou o segundo dá algum problema, porque não é o verdadeiro, né, que não é o verdadeiro desejo, né? É a ilusão. Sim, e o que eu achei legal, assim, é porque eu escrevi esse conto para ser um drama. E o Áureo J, quando leu, ele falou: Ah, eu achei muito engraçado. E não era para ser engraçado. Mas beleza. Próximo aqui, Tesouras e Egos, da Deborah Rapp. No caso, foi mais um conto sobre as moiras. Então, no resultado geral, eu achei legal que a gente conseguiu filtrar e aí manteve 2 aí de moira, um bem de frentão. Esse já vai para mais o estilão clássico mesmo, né, ali das moiras, que eu acho que seria, né, necessário. Moiras, a gente já né, nem precisa explicar, mas é as deusas do destino, né, as fiandeiras. Como é que era esse conto mesmo, Léo? Conta aí pra gente. Que é o cara que vai, ele várias vezes ele vai voltando até elas pedindo pra consertar. Ele vai reclamando do fio do destino. O filho dele que morria, não era isso? Primeiro ele tava como, acho que ele tava jovem, e aí eu não lembro quem que morre, ou se alguma coisa acontece com ele jovem, né, e ele quer alterar isso. Depois chega uma hora que é o filho dele, né, acontece algo com o filho dele, e tá sempre, tipo, o foco do conto é isso, ele tá, tipo, sempre indignado com o destino, né, seria, sempre querendo alterar. É um conto até meio repetitivo, assim, mas você percebe que é por querer. Ele tá sempre voltando até elas. Que é o mote, né, da história, né? O refazer a sua vida, né? Refazer os pontos ruins da vida, ou que você considera ruins, né? Voltado pro ego, né, do personagem. E aí, em sequência, a gente tem Epifania, da Isa Próspero. Né? No caso, essa daí ela tava nessa edição auxiliando a gente, da parte de organização, de escolha dos contos, né? E ela trabalha com as musas, mas uma coisa que me chamou a atenção é que ela trabalha com as musas numa versão bem antiga, em que as musas eram 3. Então isso que me chamou muita atenção, que eu acho legal isso, você vai numa versão mais desconhecida ali, né? E aí ela usa, por usar as musas, ela põe no ambiente delas que a história se passa num museu. Referência direta, né? A queima do Museu Nacional, ali tem uma pegada bem atual ali que a Isa faz. Que lugar melhor de memória que um museu, né? Que é a Casa das Musas. Eu só vou falar que a Isa gosta de escrever, quando escreve sobre os mitos gregos, ela pegar sempre as versões mais antigas, né? Ou as que não estão na nossa cabeça. Quer dizer, não é só os mitos gregos, né? Porque no primeiro livro ela pega a sereia pássaro, né? E agora ela pega as musas na versão de 3 apenas, né? Então ela gosta de pegar isso, né? Não ficar apenas no que ficou mais popular ou mais conhecido hoje em dia. Eu acho isso muito bom. E aí, em sequência, a gente tem o Pessoa do Plural, do Bruno Leandro, no qual ele fala aí do Barba Ruiva. E eu vou falar, Bruno, que evolução teve. Esse conto gostei muito, muito.
E até depois que eu fui pesquisar mais do Barba Ruiva, eu vi que o personagem ele tem também um quê disso daí de várias idades, né? A própria característica, né, do personagem que trabalha nisso daí, mas é o que o Bruno trabalha nesse conto. Chama de Barba Ruiva, mas ele põe um outro nome também. Ele mostra um outro nome, agora de cabeça eu não lembro, eu não anotei. Mas ele trabalha com isso daí de aparecer como criança, como adulto e como idoso, né, no período do Esse mito ele tempo. é como se fosse uma criança que foi adotada pela Yara. Ela é um bebê, né? Só que aí, quando vai passando os horários do dia, ela se transforma de bebê em homem adulto. E aí, no folclore mesmo, ele procura mulheres, né, para abusar delas, vamos dizer assim. Que é um grande pervertido. E aí, no caso, o Bruno ele joga com mais um tempo, né? Então ele vira adulto e depois ele vira idoso também. E esse daí ele vai trabalhando com essa mudança de tempo, então é algo tanto delicado, né, quando você faz essas mudanças assim, mas ficou muito bem. Muito legal. O seguinte é o Rio ao Contrário, do Rafael Priviero D'Ambruso. No caso, é focado na mitologia grega. O que me chamou também a atenção nesse conto, mais ou menos parecido com o do que se passa em Roma, né? Mas no caso aqui mais questão grega mesmo, mas é por o tipo dos deuses que foi escolhido. E no caso até trabalhou de certa forma com duas trindades em si, porque os deuses que aparecem é o Morpheus, no caso é o deus do sonho, o Fântaso, que é irmão dele, que também aparece nos sonhos. O Fântaso, na mitologia, ele se transforma em objetos, né? Quando você sonha com um objeto é o Fântaso, quando você sonha com pessoas é o Morfeu. O Fobetor é o terceiro irmão, que é quando você sonha com animais. Eles são até conhecidos como a trindade dos oneiros, né? Que são os deuses do sonho. Porém, também tem os irmãos do Morfeu, outros, né, irmãos do Morpheus, que é o sono e a morte. Tem outros nomes, né? Hipnos e Thanatos, mas é isso, é o sono, a morte e o sonho. Então são três, tanto que acho que no conto ele põe como o Morfeu, acho que sendo, e os outros dois sendo o mesmo, né? Tem um negócio meio assim, de ser 3 em 1. E aí aparecem os outros irmãos, o sono e a morte. Então ele trabalhou com esse conceito de deuses mais de personificações. Não é só a divindade Zeus, né, que é uma pessoa praticamente, não. Ele é uma personificação de algo da nossa vida, né? Ou da morte, né? Como no caso do Thanatos. E assim, é você entrar na pira do autor, né? Que é como é que vai ser então o Fobertor, né? Se não me engano é esse, né? Que é um menino vestido de leão, né? Sim. Que é o que você personifica em imagens de animais, né? Então tem que embarcar e ir na criação. É bem, bem divertido, assim. Próximo conto, mais um da Simone Sauersig, né? Ela traz aí o Triângulo das Águas. E, no caso, o elemento mítico, né? O personagem que ela traz é o Boto. Simone, ela tem o texto assim que eu quero ter quando eu crescer, porque como escreve bem, né? Realmente, a escrita é maravilhosa desse conto. Assim, você começa a ler e a forma como ela descreve os locais, como ela descreve a cidade, né? Quer dizer, não é nem a cidade, A a vilinha, pequena né? vila que a história acontece. Gente, olha, é um conto que você começa a ler e enche os olhos para ler, né? E ela arrumou uma trindade aqui com o Boto, né? Porque isso não estava no final, né? Porque o que a gente tinha era o casal em crise, e aí aparece o Boto e a mulher fica com o Boto. E aí, beleza. E aí a gente leu isso aí e pensou, poxa, podia ficar um triângulo melhor, né? E se, e se o Boto passasse a participar do casal? E aí, então, fica o Triângulo das Águas, um título muito que entrega bem ali sobre o que vai se tratar essa relação. E aí, Léo, temos seu último conto, né? Nataraja, também ali se inspirando em mitos hindus, e dessa vez também com uma pegada ali, né, moderna. É uma repartição, onde os deuses eles são operadores de TI. Como é que foi isso? Uma coisa que eu percebi, que da vez escrita, acho que eu gosto de colocar coisas ali, tipo, sutis para ver quem que vai entender a referência mítica, né, daquilo lá.
No primeiro tem questão da Afrodite, os nomes dos personagens já ficou mais óbvio no primeiro. No segundo, dos Ciclopes, eu não entrego de cara que eles estão criando o raio, né? Não falo diretamente que é pra Zeus. Acho que de nenhum personagem, né, eu falo, mas fica já um pouquinho na cara. Esse daí, por outro lado, eu acho que vou colocar um monte de easter egg, assim. Então, muita coisa, ele tem, mais de 20 coisinhas ali que quem conhecer a mitologia hindu, principalmente voltado para os elementos dos 3 deuses, no caso aí que é o Trimurti, que é Brahma, Vishnu e Shiva, vai reconhecer alguns pontos. E aí o que eu fiz? O Trimurti ele é conhecido pela ideia de criar, manter e destruir a nossa existência, né? Brahma cria, Vishnu mantém e Shiva destrói para ser recriado. Eu quis também mexer com isso, porque já que essa é a última antologia, né, pelo menos por enquanto, vou fazer algo relacionado também com o fim. O conto é voltado pro Shiva, que está indo ali na empresa, porque chegou a vez dele trabalhar, que é o quê? Destruir. Então ele vai lá, dá o reset no sistema que eles criaram. E por que vai dar o reset? Porque já está com muito problema o sistema, ou seja, o nosso mundo aí já está cheio de problema, precisa de um reset. E aí ele vai analisando o sistema, ele vê muita coisa que o Vishnu fez, né, já que o Vishnu é o cara que tinha bastante avatares e se relaciona com as pessoas, então ele é o que mais ficava ali no sistema. Tem muito, né, easter egg, digamos assim, né, muita referência ali, que eu deixei meio que sutil. E aí chegou uma parte, isso foi interessante, que eu estava escrevendo ali o conto, legal, né? Fiz meio rapidão assim, e aí chegou uma parte que ele começou a conversar com o Brahma, né? Mas no final, e aí, nossa, eu entrei numa pira filosófica de existencialismo, e aí eu pus isso daí, eu gostei dessa parte bastante ali, que tá o Shiva meio que questionando, né? Pra quê? Pra que isso daí? Pra que criar eles, né? Tudo. E esse é meio que o ponto alto ali, né? Que vai indo toda a história até esse ponto do Shiva meio que questionar, né? Por que a gente tá aqui? Por que a gente, né, agora, por que os humanos, né, tá aí? Pra que precisa mesmo disso, né? Foi uma coisa que foi do nada ali, foi meio que improviso na hora. Ficou bacana, cara. E acho que tem muito a ver ali com aquilo que a gente tinha falado lá sobre o conto do Kalpa, né? Que é como que essas mitologias hindus, assim, elas nos convidam a pensar em coisas tecnológicas também, que tem tudo a ver os ciclos, destruição, início. Eu gostei bastante. E aí fomos para o nosso último conto, né? Fechando os 3 livros, Imperatriz Reversa, do Guilherme Lopes, o único conto de Trindade Católica, mais uma Trindade Católica um pouco diferente, né? No caso, ele traz, em vez do Espírito Santo, a gente tem a Maria, para fechar a Trindade. Então é o Pai, a Mãe e o Filho. E é interessante que isso daí é baseado em algo que existiu, eu não sei o quanto isso ainda tem ou não, né? Mas é uma heresia, que é o coligianismo. Então é legal que ele baseou em algo que realmente teve, e isso até é citado no conto. É legal que, assim, ele fala trindade, a gente que conhece mitologia sabe que tem inúmeras, né, trindades, tudo, próprios contos que chegaram, mas ao ouvir dos leigos, digamos assim, trindade católica é algo já marcado por essa palavra mesmo, né, trindade. Então é bacana ter um conto para isso, vale a pena ter ele como último para formar a capa, para ter aquele impacto, né, tipo na capa assim, tipo, ó do que a gente tá falando. Então isso ficou bem legal, que a gente fez a capa, né, um vitral, ficou bem legal. Então, tem as outras trindades nos outros contos, mas esse serve muito para causar impacto também. E foi um conto também bem feito, né? A qualidade também ajudou. Tem um climão de terror, assim, né? Eu gostei bastante. E eu gostei da abordagem assim, o conto tá bem escrito, e essa abordagem de colocar Maria, né, na Trindade, porque o papel de Maria na igreja, eu tô falando da católica, mas em outras igrejas ortodoxas também, nas protestantes nem tanto, mas é muito forte, é muito forte. Existem muitas Marias por aí, né, que são as Nossas Senhoras de inúmeros rostos, vestes diferentes e culturas e costumes diferentes. Na América Latina inteira você tem, sabe, várias Nossas Senhoras espalhadas, cada uma com seu tipo de festa e seu fervor popular que ninguém consegue
combater. Algumas coisas você vê que está misturado ali com outras culturas ou com... Você vê que pega elemento de alguma deusa antiga e coloca ali, mas Maria tá ali sempre, né? Então, eu achei esse conto faz muito sentido, essa coisa de Maria tá ali presente, porque ela tá, né? Então, não tem como negar. Isso eu, como católica, falando, né? Eu acho que a gente tem até um papo lendário que a gente fala que na verdade deveria ser não trindade, mas quatros, né? Pai, Filho, Espírito Santo e Maria, ali no meio, porque faz muito parte do catolicismo. Por isso que essa heresia, né, ela existiu e teve razão de existir. Não dá para dizer que não, né, é uma coisa natural de existir. E aí a gente fechou essa antologia e fechou a trilogia de antologias, Aê! né? E agora, Léo? Quais são os seus planos? Ouvinte, né, a gente tem planos aí para futuras publicações, mesmo que a gente ainda não publique físico, ou sei lá, mas, Mitografias ele tá muito próximo à literatura, por causa da mitologia, por causa das narrativas, né, então a gente quer seguir por isso e a gente viu que com a antologia, com a primeira mesmo, a gente viu que vale a pena o Mitografias abraçar essa parte literária. Então também fica aí uma dica aí para os autores. A gente está sempre aberto aí para vocês mandarem coisas, de repente fazer novos planos aí, mais para frente voltar com a antologia, fazer outras publicações. Então tá em aberto aí, vamos pensando. Que eu acho que valeu muito a pena fazer isso daí. Cansa, dá trabalho, dá, estressa, até que estressa, mas é muito gratificante. O resultado final vale muito a pena. E vocês aproveitem, hein, gente. Baixem logo, porque se a gente nunca sabe do futuro aí, né? Vai que fechamos aí um contrato novo e o download não vai ser gratuito, hein? Bom, então é isso no episódio, ouvinte. Espero que tenha gostado aí do episódio. Teve bastante conteúdo, porque a gente passou por todos, né, os contos. Valeu, valeu, gente. Obrigado. Não deixe de acompanhar lá o colecionadordesassis.com.br e o meu podcast, né, que sai toda quinta-feira, que é o Poranduba. Manda seu comentário lá. Não sei, eu fiquei com certo receio de parecer meio egocêntrico, né? A gente tá falando da nossa obra, mas eu achava também, em parte, que ao respeito ao leitor e aos escritores, que acho que é legal a gente citar, né? Cada um dos contos, mostrar a parte mítica que teve, né? Então, espero que tenham gostado aí. Quem sabe aí no futuro vão ter novas publicações aí no Mitografias.